Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar sobre editor de texto, né? O editor de texto ele é um aplicativo da suíte do Office, né? Nós iremos abordar sobre o Word 2007, tá? Apesar de ser um editor já demasiadamente antigo, existem várias bancas que cobram esse editor. Então, sem mais delongas, vamos verificar o que nós iremos abordar na aula de hoje. Assim como praticamente todos os editores de texto, né, eles costumam cobrar alguns assuntos específicos, tais como cabeçalho, rodapé, cliques do mouse, configuração de página, exportar arquivos para PDF, que isso aqui é uma pegadinha que cai quando se refere ao Word 2007, filtrar e classificar, formatação de fonte, formatação de parágrafo, ir para, limpar toda a formatação, localizar e substituir, mala direta, cai também mostrar caracteres não imprimíveis, praticamente isso aqui é padrão, notas de rodapé, números de linha, pincel de formatação, que no Excel também pode ser, no Word 2007 pode ser chamado de formatação de pincel, quebra de texto, quebra de página em seção, seções e colunas, senha em documento, sombreamento e bordas, tabelas, zoom, que cai a questão do máximo e do mínimo. Bom, para você que já trabalha com Word 2007, você precisa entender como que funciona, né? Porque normalmente nós fazemos a coisa automaticamente, né? E o concurso ele vai perguntar o seguinte: o que é isso, para que serve e aonde eu consigo encontrar esse tipo de comando? Então, para tal, você tem que aprender o seguinte, que o Word 2007 ele é baseado em guias e ele é baseado em grupos, tá? Professor, o que seria essa questão de guias? Guias é um conjunto maior de opções, né? E grupos seriam opções pré-definidas. Imagine o Word como se fosse uma empresa. Uma empresa é o total, certo? Então o total seria as guias, né? E eu tenho os departamentos. Lógico que os departamentos seriam os grupos. E é padrão, né, que todas as guias ficam na parte superior, tá? Quais são as guias que nós iremos abordar? Todas. Infelizmente, você vai ter que abordar todas as guias. Início, inserir, layout de página, referências, correspondências, revisão e exibição. Ok? E os grupos? Dependendo das guias, nós iremos abordar tudo ou alguns. Ok? Outra coisa muito importante, tá? Já caiu um concurso, né, do CESP perguntando o seguinte: você abriu um documento Word, né? Qual é o nome desse documento temporário? Por que ele fala que é um documento temporário, gente? Porque você não salvou esse documento. Se você não salvou esse documento, sempre vai ter a extensão documento 1. Se eu clicar no Word e abrir um novo documento, documento 2, e assim sucessivamente, ok? Outra coisa que eles podem perguntar, a fonte. Qual é o tamanho? Padrão 11 calibre. Tá? Muita gente confunde porque pode cobrar e colocar Times New Roman ou Arial, né? Times New Roman ou Arial são fontes padrão da BNT. Ah, eu não sei o que é a BNT, professor. Bom, para quem faz trabalhos, né, científicos, trabalhos escolares, normalmente já realizou TCCs ou artigos científicos, você já se deparou com as regras da BNT, né? A BNT exige que a fonte seja ou Times New Roman tamanho 12 ou Arial tamanho 12, né? E aí você pode se confundir na hora da prova e você pode pensar que o padrão do Word seja Arial ou Times, e aí você vai errar. O padrão do Word, tá? Isso em qualquer versão, 2007, 2010, 2013, 2016, é calibre e o tamanho seu é 11. Outra coisa importante também, o alinhamento. Nós temos 4 tipos de alinhamento. Alinhamento à esquerda, centralizado, à direita e justificado. Qual é o padrão do Word? Alinhamento à esquerda, tá? Alinhamento à esquerda. Então, esses são os padrões, beleza? E você tem que saber essa estrutura básica, tá ok? Para finalizar a estrutura básica, você pode perceber
que o Word 2007 ele não tem uma guia chamada arquivo, né? Conforme você já tem no 2010, 2013 e assim por diante. Você tem esse ícone, né, do Office, né? Esse ícone permite que você abra o menu sobre a estrutura. Como assim sobre a estrutura? É lá que você pode abrir um novo arquivo, criar um novo arquivo e até mesmo verificar se tem compatibilidade e colocar senha se você quiser, ok? Então esse ícone serve para isso, tá? Para você mexer com a estrutura. E esse ícone aqui a gente chama de barra de acesso rápido. Por padrão, ele vem salvar, voltar ou refazer. Já caiu algumas questões de concurso público perguntando que essa barra de acesso rápido, ela é padrão. Como assim padrão? Ela não pode ser modificada e isso é falso. Você pode personalizar. É só você clicar nessa setinha e você personalizar da forma que você quiser, ok? Então entendemos sobre a estrutura do Word 2007. Agora a gente vai trabalhar guia por guia e verificar o que cada guia faz, ok? Bom, como nós iremos abordar as guias, você também tem que trabalhar a ideia do seu cursor. Professor, o que é cursor? Cursor é o mouse, ok? O mouse, ele tem dois botões, e esses botões também podem ser cobrados, tá? O botão esquerdo serve para selecionar, o botão direito serve para você fazer configurações. Traduzindo, você consegue abrir um menu rápido, tá? Fora isso, cai também a questão da seleção rápida. Como assim a questão de seleção rápida? Ele pode perguntar sobre cliques, tá? Se você dá um clique, ele vai posicionar o cursor. Se você dá duplo clique, seja no início, no meio ou no final da palavra, ele seleciona a palavra. Se você selecionar qualquer parte do parágrafo, tá? E dar 3 cliques, ele seleciona todo o parágrafo. Então, relembrando, um clique, você posiciona o seu cursor. 2 cliques, você seleciona a palavra. 3 cliques, independente da ordem, tá? Você vai selecionar o parágrafo, ok? E menu direito vai abrir um leque de opções que você pode fazer com o seu texto, tá? Conforme eu falei para vocês sobre o ícone, né, da guia da estrutura arquivo, né, nas versões mais atuais, o que acontece com este ícone? Você permite criar um novo documento, abrir um documento existente e salvar. Existem duas diferenças cruciais que você precisa saber nesse quesito. Salvar e salvar como? Se ele te cobrar que o documento não foi salvo, que é um documento novo, tanto você clicar em salvar como você clicar em salvar como, vai fazer a mesma coisa. Ele vai te perguntar onde que você deseja salvar o arquivo e vai perguntar e vai pedir para você informar o nome do arquivo. Agora, se você estiver utilizando, por exemplo, você clicou em abrir e abriu um documento já existente, aí aqui a coisa muda de figura, tá? Por que a coisa muda de figura, gente? Porque quando você clica em salvar, né, ele simplesmente vai salvar as adições que você fez no momento e não vai te perguntar onde que você quer salvar, certo? Se você clica em salvar como, ele te permite a ideia de criar uma cópia, na qual você pode selecionar um local diferente e você poder armazenar esse arquivo que está em edição. Então, lembre-se, salvar e salvar como, eles são iguais se o documento não estiver salvo dentro do seu computador ou na rede em questão. Uma vez que o documento já existe, salvar ele só permite salvar as alterações e salvar como ele faz uma cópia. Então temos que ficar atento com isso, ok? Bom, eu consigo também imprimir, né? E veremos também que nós podemos acionar por teclas de atalho, né? E uma coisa que eu quero que vocês verifiquem é a questão de preparar. No Word 2007, o preparar, ele permite que você crie, né, uma estrutura para que, por exemplo, você controle alterações indevidas. Como assim alterações indevidas? Por exemplo, se eu não quero que ninguém tenha acesso ao conteúdo do meu documento, eu vou proteger ele, certo? Se eu vou proteger ele, o que vai acontecer? Eu vou criptografar. O que é criptografar? É você inserir uma senha. Se o usuário não tiver aquela senha, ele não consegue ter acesso ao arquivo, né? Partindo do princípio da segurança da informação, esse é o princípio da
confidencialidade. Agora, eu quero que o usuário tenha acesso ao meu documento, só que eu não quero que ele edite, certo? Então, você vai em preparar também, você vai clicar e selecionar a opção acesso, né, restrito, na qual o cara vai ter acesso ao conteúdo do seu trabalho, só que ele não vai poder alterar, editar. E aí a gente está partindo do princípio da segurança da informação, né, a integridade dos dados. Eu tenho acesso ao conteúdo, só que eu não consigo alterar. Então, viram que nós temos algumas coisas bem interessantes, né? Nós temos a parte de salvar, né? E nós temos a parte de preparar, ok? Então, vamos agora trabalhar com a edição, né? Trabalhar de forma correta com a edição do texto. Bom, gente, para quem já trabalha com versões atuais, você já percebe uma diferença crucial, porque a guia se chama início, ela não se chama página inicial, apesar que as duas palavras praticamente são equivalentes, né? Início, página inicial significa que é o início da edição do seu texto, tá? No início, gente, a gente vai estudar todas as funcionalidades praticamente, né? Consequentemente, todos os grupos. Então, vamos começar pela área de transferência, tá? A área de transferência, o que eu preciso saber, né, para concurso público? Duas coisas muito importantes. Colar, que seria o colar especial, e formatar pincel, tá? Professor, o que seria esse colar? Gente, vou passar aqui na frente, depois eu retorno, só para vocês entenderem. Imagine que você copiou um arquivo, né? Copiou um texto da web, né? De uma página na web, ou você copiou de um outro documento. Todas as configurações que está dentro daquele documento, se você apertar Ctrl C para copiar e dar um Ctrl V dentro do seu documento, as formatações da onde você retirou aquele texto vão ser implementadas no seu texto, certo? E existem ocasiões que eu não quero pegar a formatação, né? Até porque às vezes você está trabalhando com um artigo científico, né? Eu estou trabalhando seguindo as normas da BNT. Lá no texto onde eu busquei essa informação está do tamanho 16. E eu sei que o meu texto, por exemplo, ele não pode estar negrito, ele não pode estar na cor vermelha, ele tem que estar o quê? Na cor preta, não pode estar negrito, né? Ele tem que estar normal e tem que ter o tamanho 12. Então eu vou copiar o quê? Somente o texto. Como que eu consigo fazer isso? Simples. Você vai selecionar a guia início, vai no grupo área de transferência, vai clicar em colar e você vai selecionar a opção colar especial. Então a opção colar especial, gente, ela é muito importante porque permite que você copie o texto sem formatação, ok? Então temos que ficar atento com isso, tá? Se ele perguntar, existe alguma forma de eu copiar um texto somente o conteúdo? Sim. Como? Colar especial, tá? Outra coisa bastante interessante que pode ser cobrado dentro do grupo área de transferência, formatar pincel, ok? Então imagine só, eu tenho aqui, vou colocar meu nome, João Kleber, certo? João Kleber, ele está com as configurações o seguinte, está com tamanho 16, está com a fonte Arial, né? E ele está com a configuração negrito. Então eu tenho 3 formatações aplicadas ao João Kleber, porque o padrão é tamanho 11, calibre e a cor, na verdade são 4 se você analisar bem, né? Porque tem a cor vermelha também, né? Então eu tenho 4 configurações. E aí eu vou escrever agora, por exemplo, a palavra professor. E o professor, ele foi aplicado às configurações padrão do Word, né? Tamanho 11, não está negrito, está na cor fonte. Por exemplo, como que eu faço para pegar todas as configurações que estão aplicadas na palavra João Kleber e replicar em professor? Tem como fazer isso no Word? Tem. E qual que é a opção, qual que é o comando? É este aqui, ó. Formatar pincel. Quando você clica em formatar pincel, você seleciona a palavra que você quer copiar as formatações e você clica aqui. Quando eu clicar, por exemplo, em João Kleber e selecionar que eu quero replicar essas configurações em professor, o professor vai pegar as configurações aplicadas em João Kleber.
Logicamente que vai ter a cor vermelha, vai ter o tamanho 16, vai ter a fonte Arial e vai estar em negrito. Então, já vimos duas coisas muito importantes que caem em concurso público, que é o formatar pincel, né? E a área de transferência, ok? Então isso é o que se cobra na área de transferência. Vamos para a fonte. A fonte cai bastante coisas, né? Mas o que cai primordialmente? Negrito, itálico, sublinhado. O que o negrito faz? Ele dá um destaque maior na sua letra, ele deixa ela mais gordinha de certa forma, né? O itálico, ele deixa inclinado, sublinhado, ele passa uma linha abaixo, né, do seu texto. Só que está caindo duas coisas bastante interessantes também, tá? Quando acontece o seguinte, vou colocar aqui ABC e vou colocar um risco. Essa formatação é chamada de taxado. Ah, professor, mas para que eu vou fazer um risco na palavra? Normalmente é porque você quer que o usuário tenha uma atenção maior. Por exemplo, quando nós corrigimos monografias, artigos científicos, o usuário nos manda, né, o TCC e a gente vai fazer a correção. Então o que nós fazemos? A gente seleciona as palavras que estão erradas com o taxado. Então o usuário automaticamente entende que aquilo está errado. Então, se colocar esse ABC riscado, né, porque já cobraram em concurso e pode cobrar novamente, né, tiver um risco, significa que é taxado, ok? Outra coisa importante, para que serve esse X com o numeral embaixo e para que serve esse X com o numeral em cima, tá? Isso também estão começando a cobrar em concursos. Isso é chamado de subscrito e sobrescrito. Como assim subscrito e sobrescrito? Imagine só que você queira fazer uma fórmula química, uma composição química, H2O. Se você digitar no Word, vai ficar dessa forma. E sabemos que não é dessa forma que se escreve H2O, porque o 2 ele fica abaixo do H. Então, para isso, eu preciso selecionar o número 2 e falar que esse caractere ele é subscrito. Então, uma vez que eu selecionar essa opção aqui, o xizinho seguido do numeral, o que vai acontecer? Ele vai ficar dessa forma. Então, agora sim, né, eu estou com a composição correta, ok? Agora, imagine que você esteja fazendo um trabalho ou você faça o curso de engenharia e você precisa colocar, por exemplo, uma metragem de uma área, certo? Sabemos que é metro quadrado. E se você colocar, por exemplo, vamos supor que a sala deu 80 metros quadrados, né? Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso grande professor? Top de linha, não é isso? Olha só, essa aula é apenas uma aula demonstrativa. Essa aula aí significa 30% da aula total. É apenas para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Você quer fazer o nosso curso super atualizado, focado no concurso, aliás, no processo seletivo da Secretaria de Assistência Social do município de Cuiabá 2018. Este nosso curso online para o processo seletivo tem 86 horas e 92 aulas. 92 aulas, você vai poder assistir o restante dessa videoaula e mais as 92 aulas. E, além disso, você tem 60 dias de prazo. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? Melhor custo-benefício do mercado, uma grande ajuda que você vai ter. Apenas 10 parcelas de R$ 25. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25. Aqui no Lá Concursos, nossos preços aí são bastante promocionais, porque nós trabalhamos com a ideia da socialização do conteúdo e do conhecimento pela internet. Bacana, pessoal? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Vocês podem ter certeza que vai ser a sua melhor preparação para esse processo seletivo. Fui, te espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.